deve ter ouvido essa frase por aí: a Crimeia sempre foi russa. Muita gente repete isso como se fosse uma verdade absoluta, uma explicação para justificar a ocupação de 2014. Mas essa frase, por trás da aparente simplicidade, esconde uma série de distorções históricas e políticas. Não é só uma questão de opinião. É uma narrativa usada para justificar a violação da soberania de um país. E quando a gente repete sem ao menos questionar, ajudamos a espalhar uma mentira que foi construída ao longo dos anos. Nesse vídeo, eu quero te mostrar com clareza, passo a passo, o porquê essa ideia de que a Crimeia pertence historicamente à Rússia não se sustenta, nem legalmente e nem historicamente. A Crimeia é uma península situada no sul da Ucrânia, banhada pelo Mar Negro. Sempre foi uma região extremamente disputada ao longo da história. Ela não nasceu nem russa e nem ucraniana. Na verdade, ela foi berço de muitos povos, culturas e impérios. Os primeiros a se estabelecerem ali em registros claros foram os citas. Depois vieram os gregos antigos, que fundaram colônias ali ainda no século V a.C. Durante séculos, essa região passou por diversas mãos, como, por exemplo, os romanos, os bizantinos, mas principalmente os tártaros da Crimeia, um povo de origem túrquica com religião muçulmana que formaram o Kanato da Crimeia. Esse Kanato foi uma política autônoma com uma capital que funcionou por 300 anos. Eles tinham uma aliança com o Império Otomano, mas nunca foi parte da Rússia. Até o fim do século XVIII, a Crimeia era uma região independente, com língua, religião e culturas próprias, dominada por um povo que não era nem eslavo e nem ortodoxo. E isso é essencial de se entender. Quando a gente fala de história, a Rússia chega tarde nessa narrativa. A Rússia só entra definitivamente nessa história em 1783, quando o Império Russo de Catarina a Grande conquista militarmente essa península e incorpora a Crimeia ao território russo. Mas essa não foi uma transição natural ou voluntária, foi uma conquista forçada. A partir daí, começa uma campanha de russificação. Os tártaros da Crimeia passam a ser perseguidos, expulsos ou forçados a assimilar uma cultura que não era a deles. Milhares fugiram para o Império Otomano. Ao mesmo tempo, o governo russo incentivou a migração de russos étnicos, mudando a composição populacional da região. Ou seja, a Rússia não só tomou a Crimeia, ela mudou a demografia da península para torná-la mais russa. O que chamamos hoje de colonização e limpeza étnica. Durante o período imperial e depois, na era soviética, os tártaros continuaram a ser tratados como cidadãos de segunda classe. Em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, comandada por Stalin, cometeu um dos crimes mais brutais contra os povos da Crimeia, a deportação em massa dos tártaros crimerianos. Sob a acusação coletiva de colaborarem com os nazistas, sem provas individuais e sem julgamento, cerca de 200 mil pessoas foram obrigadas a deixarem as suas casas da noite para o dia. Mulheres, crianças e idosos, todos colocados em trens de carga e enviados para áreas remotas da Ásia Central, como Uzbequistão, Sibéria e Cazaquistão. A viagem foi desumana, sem comida, sem água e sem assistência médica. Estima-se que pelo menos metade dessas pessoas morreram nos primeiros anos, vítimas da fome, do frio e de doenças. Não foi só uma punição, foi um plano calculado para apagar um povo inteiro da história da Crimeia. As casas foram ocupadas por colonos russos, os cemitérios e as mesquitas foram destruídos, e qualquer lembrança da cultura tártara foi sistematicamente apagada. Durante décadas, os sobreviventes foram proibidos de retornar. Eles passaram a voltar aos poucos a partir dos anos 80, e mesmo assim enfrentaram muita dificuldade financeira, discriminação e burocracia. Esse episódio é fundamental para entender o porquê dizer que a Crimeia é russa
é apagar a dor e a resistência de um povo que foi forçado a se silenciar. Não se constrói uma identidade legítima sob deportação e limpeza étnica. Em 1954, a União Soviética ainda estava de pé. O então líder soviético tomou uma decisão que até hoje gera confusão. Fez a transferência da península da Crimeia, que pertencia à República Soviética da Rússia, para a República Soviética da Ucrânia. É importante entender o contexto. Isso aconteceu como um marco simbólico pelos 300 anos da assinatura do Tratado de Pereyaslav, que marcou a aliança entre os cossacos ucranianos e a Rússia czarista. Nikita, que tinha origens ucranianas, queria reforçar a ideia de irmandade entre os povos. Mas essa decisão também era uma decisão prática, porque a Crimeia dependia de água, transporte e energia da Ucrânia. E como tudo estava dentro da mesma União Soviética, essa transferência parecia algo menor. Na época, ninguém pensava em separação, porque tudo fazia parte do mesmo país. O que pouca gente lembra é que essa transferência foi aprovada legalmente por todas as instâncias soviéticas, incluindo o Soviete Supremo. Então não foi uma decisão arbitrária ou feita por impulso. Quando a União Soviética acabou em 1991, cada república virou um país independente com as fronteiras que já existiam. A Ucrânia herdou a Crimeia, e isso foi reconhecido internacionalmente, inclusive pela própria Rússia, através de tratados assinados nos anos 90. A virada acontece em 2014, depois de protestos massivos na Ucrânia que resultam na queda de um presidente aliado de Moscou. A Rússia viu a oportunidade de agir. Aproveitando o caos político, tropas russas invadiram a Crimeia sem identificação. Tomaram o controle de prédios públicos e bases militares. Organizaram rapidamente um referendo para decidir se a região queria se juntar à Rússia. Esse referendo, realizado sob ocupação militar, não teve nenhum valor internacional. Não houve tempo para a campanha, nem para observadores imparciais participarem e nem liberdade de expressão. Muitos moradores da Crimeia, especialmente tártaros e ucranianos, boicotaram essa votação com medo de represária. Mesmo assim, a Rússia usou esse resultado para justificar a anexação do território. Mas a verdade é que essa anexação violou vários acordos internacionais, entre eles o Memorando de Budapeste, assinado em 1994. Nesse documento, a Rússia, junto com os Estados Unidos e o Reino Unido, se comprometeu a respeitar a soberania e as fronteiras da Ucrânia em troca do desarmamento nuclear. Com a invasão da Crimeia, a Rússia quebrou esse memorando, colocando em risco toda a segurança do continente europeu. A ONU e a maioria esmagadora dos países do mundo não reconhecem a Crimeia como parte da Rússia. E mais, desde 2014, organizações de direitos humanos denunciam prisões políticas, repressão à mídia e perseguição dos tártaros da Crimeia, o mesmo povo que sofreu com deportações por Stalin. Infelizmente, a história se repetiu. Dizer que a Crimeia sempre foi russa não é só um erro histórico, é uma maneira de justificar uma ocupação militar. A verdade é que a história da Crimeia é complexa, feita de muitos povos e influências. Ela passou mais tempo da sua história fora do domínio russo do que dentro, e mesmo enquanto estava sob domínio da Rússia, foi às custas da repressão dos povos locais. Além disso, o que vale hoje não é somente o passado, mas sim o direito internacional e a vontade dos países soberanos. A Ucrânia é um estado independente reconhecido pela ONU com suas fronteiras legais. E a Crimeia faz parte dessas fronteiras. A Rússia não pode simplesmente decidir mudar isso com suas tropas e tanques. E ninguém pode repetir mentiras históricas para defender uma agressão. Entender o que aconteceu com a Crimeia é essencial para combater a desinformação e defender o que é certo. Não se trata de um pedaço de terra, se trata do respeito à soberania, à verdade e à liberdade de um povo. A Crimeia não é russa, ela é ucraniana e vai continuar sendo,
mesmo que hoje esteja sob ocupação. Porque a verdade importa, e a verdade, nesse caso, está do lado da Ucrânia. Enquanto houver quem distorça a história, sempre vai haver quem luta para contá-la do jeito certo. A Crimeia é da Ucrânia, e isso não é uma opinião, é um fato. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa história, curta, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa entender melhor tudo o que aconteceu na Crimeia. Aqui, a verdade tem voz. Até a próxima!